Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Olha, esse é o último Dicas desse ano 2025. Os anos não existem, né? O que existe são as estações, primavera, verão, outono e inverno. Esse é que é o ano, mas o ser humano gosta de controlar tudo, criou esse calendário, que inclusive é equivocado, né? Porque tem depois se corrigir com o ano bissexto, coisas da nossa espécie. Bom, esse aqui é o último do ano, o Didu entra em recesso, só volto em janeiro, vocês tenham paciência. Até lá, as pessoas que estão habituadas a tomar o café da manhã ouvindo o Didu, fazendo a sua refeição do almoço ou no jantar, não sei como aguentam ouvir tanto o Didu, eu peço desculpas e sugiro que vocês vejam antigos Dicas do Didu, tem um monte. Aliás, este aqui é um Dicas do Didu especial sobre champanhe. E eu explico por quê. Primeiro que champanhe são vários motivos. O primeiro motivo é que todo mundo que faz espumante quer fazer champanhe. Pessoal da Espanha, da Alemanha, de Portugal, do Brasil, de qualquer lugar, quem faz espumante quer sempre fazer um champanhe. Mas champanhe é champanhe, bonitão. Não é à toa. Além de ter muita história e ter conquistado isso, tem de verdade um terroir excepcional, uma qualidade excepcional. Basta abrir um champanhe que na hora vem aqueles aromas de luxúria. Ei, Didu, tá impossível perto do Natal, hein? Olha, e outra razão é que eu ando vasculhando aí os meus arquivos, é tanta coisa, gente. São cerca de 20 mil vídeos, vocês podem imaginar, entre YouTube e Instagram, 20 mil vídeos, um absurdo total. E no YouTube eu estou resgatando aos poucos alguns antigos vídeos do tempo do programa Celebre e coisas assim. E eu achei algumas coisas de champanhe que são preciosidades. Por exemplo, há 15, 20 anos atrás teve no Brasil o Dominique de Marville. Dominique de Marville, uma simpatia, um cara bárbaro que era, não sei se ainda é, o maître de chai, o chefe de cave lá da Veuve Clicquot, famosa Veuve Clicquot, Carte Orange. E ele, foi feito um evento com ele, na época a LVMH, que é a proprietária das ações aí da Veuve Clicquot, tinha como presidente o Sérgio De Gese, e eles fizeram um evento muito bacana, tirando uma dúvida que eu sempre tive, porque o grande mérito do Dom Perignon consta que não foi a coisa de descobrir champanhe, nada disso, já existia bolhas e tal. O grande mérito foi definir o assemblage, e a questão do assemblage sempre me intrigou, a troco do que Chardonnay, Pinot Meunier e Pinot Noir. O que cada uva dessas aporta num assemblage? E esse evento tirou essa dúvida. E eu vou colocar aqui para vocês. Olha que bacana isso. Muito elegantes, né? Tá aqui o teu CD, né? Elegância em primeiro lugar. Je propose maintenant de terminer la dégustation avec le chardonnay. Le chardonnay que nous dégustons provient d'un grand cru, lui aussi, de la Côte des Blancs, qui est cramant. Este vino también viene de un viñedo de la Côte des Blancs, de la Côte des Blancs, que se llama Cramant, que también es un gran cru. Grand cru. Donc c'est une appellation grand cru. Vous voyez déjà à la couleur, le chardonnay étant un raisin à peau blanche, on a une couleur beaucoup plus claire, très lumineuse, presque avec des reflets verts. Bon, claro, transparente, con algunos reflexos verdes. Et à la dégustation, au niveau des arômes, on se situe plutôt sur des arômes de fraîcheur, comme les agrumes, notamment le citron, notamment le pamplemousse, et puis bien sûr des notes très fleuries.
Cítricos, né? son cítricos, aromas cítricos, pomelo que es grapefruit, toronja en mexicano, y después un tostado floral. Y una cosa que él nos faló, para mí, más elegante. Très élégant. Mucho más elegante, menos marcada acidez. Très élégant, très fin, très aérien. Voilà. C'est un vin très féminin. Eu não gostei. Não, ele fala que é um vinho muito, de um lado importante, feminino. Quem gostou, sim, Mas tem cada feminina brava. Estruturada. Cada mulher que parece Pinot Noir, né? Quando parece Pinot Meunier, que daí é pior ainda. Au palais, à la dégustation, on retrouve cette élégance, on retrouve ce côté très aérien, avec une très grande fraîcheur au niveau de l'acidité, qui est comme de la dentelle, et qui reste très aérien du début de la dégustation jusqu'à la fin. bom, na boca volta a aparecer os aspectos frutais e um aspecto aéreo, ou equilibrado, bom balanço que dura e permanece na boca por um bom tempo. É que acidez e álcool estão balanceados, né? C'est l'acidité et l'alcool qui sont équilibrés. C'est l'acidité et l'alcool qui sont parfaitement mariés. Et c'est surtout la caractéristique du chardonnay en Champagne, de donner des vins qui sont très légers, très très fins. La característica del Chardonnay que es más light e finos, o que fez bem foi casar bem a acidez com Estrutura. com álcool, que já tem uma estrutura bem equilibrada. Alors, le chardonnay pour l'assemblage de Carte Jaune, je crois que vous avez bien perçu la qualité de ce cépage, va apporter à la fois de la fraîcheur et va apporter un petit peu de légèreté dans l'assemblage. Mais on devra faire attention de ne pas aller trop loin, parce que Carte Jaune, on le dégustera tout à l'heure, Carte Jaune, on veut de la générosité, on veut de la puissance et on veut de la vinosité. Donc il va falloir l'ajuster de manière très précise pour ne pas être non plus trop léger et trop aérien. É uma variedade muito light, muito ligeira, que ajuda no equilíbrio para a elaboração de Veuve Clicquot. Mas, obviamente, que não faz não é a personalidade de Veuve Clicquot, que é um vinho generoso, tem uma certa complexidade. Então, o equilíbrio na assemblagem tem que ser muito bem feito, que essa é a especialidade de Dominique. Le deuxième vin, donc, qui est un pinot noir, cette fois-ci, on est sur un pinot noir de Verzy. Verzy qui est un grand cru de la montagne de Reims. Neste caso, o Premier Cru vem da montanha de Reims, de uma região que se chama Verzy. Donc, E ici é Premier Cru. grand cru. Grand cru. Sur Premier Cru. Et dans la montagne de Reims, nous avons des sols qui sont très crayeux, qui sont blancs comme les nappes de la table, et qui sont très très profonds et très minéraux. No caso de Verzy, os solos são muito arenosos, pedrosos, são profundos, que permitem uma boa drenagem da água. Et donc, quand on déguste ce pinot noir de Verzy, le premier nez est plutôt discret, légèrement en retrait et légèrement fermé. Os aromas no começo são poucos e muito discretos. Et puis au deuxième nez, on ressent des caractères très affirmés, à la fois sur un côté épicé et sur des petits fruits rouges. No segundo momento, um pouco de especiarias e de ferrugem. Seria o segundo momento de sentir os aromas. Tem uma fruta. Et Un peu fruité aussi. un peu fruité, hein, Un peu más fruité, frutal. mais on ressent une très grande complexité dans ce vin à la dégustation. Aparece muita complexidade no momento da degustação.
notamment quand vous le prenez au palais, ce vin explose de puissance, de générosité. C'est un vin qui est très structuré au niveau de la dégustation. No momento del son explode y aparecen muchos aromas y es muy estructurado. Se siente la estructura do vinho no momento da degustação. C'est un vin, ressentez-le au niveau du palais, qui vous fait saliver, qui vous fait mâcher, qui appelle effectivement encore et encore les caractères aromatiques au niveau du palais. Ele faz aparecer as salivas, começam a aparecer e fluir no momento da degustação. Et c'est Você consegue repetir essa duração na boca. aussi intéressant dans ce pinot noir, c'est de ressentir que ce vin a encore du potentiel. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, contrairement au pinot meunier qui se donne de manière très généreuse, ce vin est encore un petit peu austère et garde encore un petit peu de réserve. A diferença do Pinot Meunier, que é um vinho curto, que se percebe que tem uma duração de pouco tempo, no caso do Pinot Meunier se vê um vinho reprimido, que vai precisar de tempo para conseguir obter o momento máximo de esplendor do vinho. Et donc pour Carte Jaune, c'est un vin qui va être intéressant pour deux raisons. La première, c'est sa structure, sa force, qui est vraiment un des critères essentiels pour nous dans le style de Carte Jaune. Os critérios de estrutura e de força são marcantes no caso de Vertico, Carte Jaune ou Yellow Label, e é um dos principais motivos pelo qual Pinot Noir faz parte da estrutura do produto. Tu n'as pas dit que le pourcentage de Pinot Meunier est de... Je le dirai à la fin. Il va venir la question. Ouais, mais ok, je laisse le suspense. Merci Sergio. Merci. Donc, attendez avant de me poser la question sur les pourcentages de cépage, je les dirai à la fin. Deuxième point qui est intéressant sur ce pinot noir, comme c'est un vin qui a vraiment un très beau potentiel de garde, on pourra le conserver en réserve. O motivo fundamental de trabalhar Pinot Noir es a capacidade de guarda, isso que permite ter vinhos de reserva, que depois vamos explicar como vão ser usados no processo de assemblage. E esse é o caso de Pinot Noir. Et je vous reparlerai tout à l'heure des vins de réserve chez Veuve Clicquot. Les vins de réserve sont des vins que l'on va conserver en cuve et non pas en bouteille pour pouvoir réaliser les assemblages dans le futur. Et ça, c'est vraiment très important de conserver des vins de très grande qualité pour les réserves et pour la qualité future de Carte Jaune. Um dos segredos da elaboração de champanhe é guardar vinhos qualitativos de altíssima qualidade em reserva. Não se guardam em garrafas, se guardam em uvas de inox para poder asegurar essa qualidade no futuro. Pinot Noir tem papel muito importante nessa tarefa. Para nós, para Veuve Clicquot, marca líder no Brasil de champanhe. Nesta oportunidade temos a grande ocasião de receber a Dominique de Merville, chefe de cave da Maison Veuve Clicquot. Bonjour, et bien sûr je suis très heureux d'être ici parmi vous et je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux pour cette dégustation par rapport aux deux autres. Tomemos a primeira taça, que é Pinot Meunier. Primeira observação da cor, que é pouquinho mais dourada que as outras. Puisque le Pinot Meunier est une variété de raisin donc à peau noire, et pendant le pressurage, on a forcément un petit peu de couleur qui parfois peut passer dans le vin. E acontece que Pinot Meunier é uma uva com a casca de uva tinta e quando fazem a prensa pode transmitir um pouco da cor para o vinho. Donc une couleur un peu plus intense, et au nez, ce Pinot Meunier développe beaucoup de fruits,
sur des fruits à la fois des petits fruits rouges, sur des fruits jaunes comme la pêche. Bom, aqui a cor foi falada depois quando no nariz os aromas que saem são frutais. Karina, peixe? Pêssego, lembrando pêssego. Pêssego, durazno. Durazno. Frutais como pêssego. C'est un vin qui au niveau aromatique est déjà maintenant très flatteur, très ouvert. Este vinho já no nariz aparece um vinho bem aberto que se expande. Et ce vin, quand on le déguste au palais, présente de la rondeur, un côté légèrement soyeux. Soyeux, smooth, English. Suave, macio. Já na boca se apresenta com um vinho mais macio. Et par contre, ensuite, une acidité très mordante, très vive. De outro lado, uma acidez bem marcada, muito viva. Et une longueur en bouche qui est plutôt courte. C'est un vin qui s'estompe très rapidement après la dégustation. E vinho que não dura na boca, é um vinho curto, que acaba rápido. Je vous donne une fourchette. Je vous donne une fourchette parce que chaque année, la proportion des cépages va être différente. Puisque en Champagne, nous sommes à la limite nord de la culture de la vigne. Et chaque année, la vendange est très différente. La qualité de la vendange est très différente. Essas porcentagens vão variar muito, porque estão na parte norte de Reims e cada ano, por questões de clima e por adversidades diferentes, as condições são diferentes. Então, as porcentagens vão mudar dependendo da qualidade e do comportamento climático. Pratiquement monté à 45%. Em 1994 foram utilizados 45% dos vinhos da reserva na Assemblés ensemble, le chardonnay et le pinot noir. Et le pinot noir. On a un vin qui est... on retrouve un petit peu désuni. D'un côté le chardonnay et de l'autre le pinot noir. Et surtout en bouche, vous allez voir que ce vin est intéressant mais manque d'équilibre. La primera mistura de Chardonnay y Pinot Meunier se sienten un poco los dos vinos, mas no se ensamblan, no se casan. Ainda falta un equilibrio, falta estructura. Parce que d'un côté, le chardonnay est très fin, très léger, et de l'autre, le pinot noir est très puissant, très généreux, très structuré, et donc ils restent un petit peu chacun de leur côté. Bom, cada um continua guardando as características próprias e cada um fica afastado cada um do seu lado. Et maintenant, vous prenez un peu de pinot meunier, un peu de pinot meunier, Un pouco de Pinot Meunier, não todo, et vous en mettez à peu près 30%, un tiers, un terço, 30%. dans l'assemblage que vous aviez réalisé auparavant. Essa é a palavra. Une fois que vous avez ajouté un petit peu de pinot meunier, Deu a personalidade. le vin est beaucoup plus généreux et beaucoup plus équilibré, beaucoup plus flatteur. Et vous voyez que le pinot meunier dans carte jaune est très intéressant pour marier, pour unir les caractères du pinot noir et du chardonnay. Bom, aí é onde se descobre a função do Pinot Meunier, que ajuda a esse mariage, a esse casamento de Pinot Meunier e Pinot Noir, e de Chardonnay e Pinot Noir, que ficaram um pouco afastados, que faz essa característica de O conciliador. conciliador. Voilà, c'est le conciliador. A unicidade é o produto, né? Dá essa Et unicidade. on le ressent tout de suite au niveau de la dégustation quand on assemble effectivement le pinot meunier avec le chardonnay et le pinot noir. Fantástico. Par contre, quand on veut élaborer une cuvée avec un long temps de vieillissement,
comme la Grande Dame par exemple, eh bien on ne va pas utiliser de pinot meunier, parce que sinon le vin va évoluer beaucoup trop vite. Et donc on va laisser le temps faire son œuvre pour marier le chardonnay et le pinot noir. Et là, comme on a le temps, on n'a pas forcément besoin du pinot meunier. Dans le caso de la elaboración de la Gran Dame y sus vinos de guardia y de longa elaboración, en ese caso no se utiliza Pinot Meunier. ¿Por qué? Porque el tiempo que es utilizado para la elaboración faz o trabalho de asociar, de, como se falou, Conciliador. de conciliar os vinhos. Donc cette fois-ci, c'est le temps qui est le conciliateur, effectivement, dans l'assemblage. Na Grande Dame não vai Pinot Meunier. La Gran Dame no va. Dans la Grande Dame, pas de pinot meunier. Só falta uma pergunta por responder que é muito importante, que aqui nosso amigo Dudu passou para Dominique, e que consiste no seguinte: agora, como é isso que quando tem um ano bom, você faz milésimé? E agora, então, que resta para esse produto? La question qu'il a fait, c'est si vous utilisez les vins bons pour faire Excusez-moi, qu'est-ce qui reste pour les cartes jaunes? Rien. C'est là où le chef de cave va justifier un petit peu son travail. Et c'est là où le chef de cave justifie ce travail. Puisque chez Veuve Clicquot, et c'est vrai quand même dans beaucoup de maisons, la seule personne qui prend la décision pour faire un millésime, c'est le chef de cave. A única pessoa na maison de champagne de Veuve Clicquot que toma a decisão para fazer millésimé é o chef de cave. Et effectivement, la question essentielle est, quand on élabore une cuvée millésimée, on prend le meilleur, on prend la crème de la crème. Mais ça veut dire que ces vins-là, on les a plus pour mettre dans carte jaune. O que fala é que quando se faz millésimé se toma o melhor da colheita, o melhor produzido, elaborado. Mas quando se produz millésimé, não vai ter para carte jaune. Donc c'est la première raison pour laquelle on ne millésime pas tous les ans et on ne millésime que quand l'année est exceptionnelle, c'est-à-dire que tous les vins sont bons. Donc on peut sans problème choisir des vins, des grands crus ou des premiers crus pour faire le millésime. On est sûr qu'on ne dégradera pas la qualité de carte jaune. Por isso, primeiro, que não todos os anos tem safrado, o que assegura que só anos de excepcional qualidade vai ter vinhos de base excelentes também, sem degradar a qualidade de carte jaune. Et puis la deuxième force, effectivement, que le chef de cave a à sa disposition, ce sont les vins de réserve. Si vous avez suffisamment de vins de réserve de qualité, avec des bons équilibres, eh bien vous pouvez faire un millésime sans trop d'inquiétude, parce que derrière, les vins de réserve vont vous permettre de garder et de maintenir la qualité de carte jaune. Bom, e o segundo, o papel fundamental dos vinhos de reserva, que no caso de precisar, como bem explicou, que representam entre 30% e 35% da assemblagem, vem a cobrir e ajudar para manter o estilo sem depender da safra do ano onde é safrado. Et c'est la raison pour laquelle l'assemblage de carte jaune est toujours l'assemblage le plus difficile à réaliser, mais surtout, pour nous, c'est toujours la priorité numéro 1. C'est-à-dire que le premier assemblage que l'on réalise tous les ans, c'est carte jaune. E por isso que é difícil elaborar carte jaune, mas a primeira decisão do enólogo, do chef de cave, é elaborar carte jaune e depois verificar se tem espaço para o millésimé. Okay. Et en fait l'équipe d'œnologie et le chef de cave n'a pas vraiment de mérite de faire un très bon millésime. Le plus grand mérite, c'est de réussir chaque année l'assemblage de carte jaune. O grande mérito de chef de cave e a equipe não é ter milésime excepcional do ano. O grande trabalho é manter o estilo, a qualidade de primeiríssima todos os anos de carte jaune.
au Brésil. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup pour votre attention et pour avoir échangé et dégusté ces vins de base qui sont quand même des vins très difficiles à déguster. À votre santé. Não é demais, gente? Achei um show. Espero que vocês tenham gostado. Ainda sobre champanhe, eu fiz também por essa ocasião, perto dessas datas aí, início do século, um programa celebre inteirinho sobre champanhe. Vocês querem ver que simpático? Bem-vindo ao programa Celebre, opinião independente que descomplica o vinho para você. Nós temos um programa sensacional hoje que vem bem a calhar com o nome do programa, Celebre. Nós vamos falar de champanhe, esse vinho maravilhoso que, como disse um amigo meu, o David Markovic, ele transforma um momento trivial num momento muito especial, glamuroso, não é verdade? Aliás, o David, antes de fazer abertura nem nada, eu já vou mostrar para vocês o David sabrando uma garrafa de Moet Chandon. Você já viu alguém sabrar? Você sabe que a gente fala Moet et Chandon. Eu aprendi isso há pouco tempo. Ninguém tem que saber tudo. No mundo do vinho é assim, a gente vai sempre aprendendo, não dá para saber tudo. Quando tem o trema no E e o T mudo, pronuncia-se o T. Moet et Chandon. Vamos ver? Viram só que legal, gente? O David é um exímio sabrador. A palavra vem de sabre, por isso que ele tem até um sabre ali, grafado Moet Chandon. Fantástico, isso remonta aos tempos de Napoleão Bonaparte. Você sabe que o Napoleão era muito amigo dos donos da Moet Chandon. Eles construíram até lá o Pavillon, que é uma réplica de um palácio para o Napoleão se hospedar quando ia lá. É fantástico isso. E ele ia toda vez antes de ir para uma batalha, ele parava lá para dar um descanso, tomar forças, meditar sobre a estratégia, e ele tomava lá o seu Moet Chandon. A única vez que ele não fez isso, ele perdeu a guerra, foi a Batalha de Waterloo. Você já imaginou? Então, se você se preparar para uma batalha, tome sempre um champanhe antes, que ajuda, hein, gente? Tá certo? Bom, vamos começar o programa falando de etiqueta, uma dica de etiqueta para vocês. Eu vejo as pessoas pedindo uma champanhe, não se fala isso, não tem uma champanhe. Tem um champanhe, tem o champanhe, porque é um vinho. O champanhe é um vinho duplamente fermentado. Champanhe no feminino é a região, a champanhe. Quando a gente fala a champanhe, não é a garrafa de champanhe, é a região de champanhe, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que vai mostrar como essa região é bonita, como ela é cheia de histórias, e vocês vão ver que trabalho bonito e difícil que tem um vinhateiro de champanhe. Vamos dar uma olhada no vídeo? A região de Champagne é das mais bonitas a se visitar no mundo do vinho. Já foi palco de famosas batalhas no passado. A região hoje é um sonho, um verdadeiro jardim de vinhedos que faz parte da história do vinho e que envolve as uvas Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Para vocês imaginarem, são 317 crus delimitados de Appellation d'Origine Contrôlée. Compreendem ao norte as montanhas do Reims. Vocês estão vendo que escreve Reims, mas fala-se Reims. Mais abaixo tem o Vale do Marne, depois a Côte de Blanc e ainda a Côte de Bar, ao sul. São 4 terroirs que formam esse vinhedo, que passa pelas estações, supera intempéries do tempo, mas oferece um terroir especial, mágico, que é imitado por todo mundo, mas nunca igualado. Aquele aroma de brioche tostado, só um champanhe é que consegue. Nesses 35 mil hectares de terra, o homem e a vinha entram em sintonia para produzir 327 milhões de garrafas deste grande vinho espumante de champanhe. Olha que fantástico, gente! Vocês sabem que as taças passaram por uma mudança histórica, né? No início do champanhe, o grande hit era sentir essas borbulhas espolcando no nariz, por isso que as taças eram abertas desse jeito. No casamento do meu pai, por exemplo, acho que uma garrafa dava para servir 50 convidados, porque não cabia nada naquela taça. Isso explica o frisson que era a sociedade sentir um vinho que espirrava no seu nariz. Depois, com o tempo, isso foi passando para se apreciar esse perlage, que se chama o nome dessas
bolinhas. Aliás, você sabe, quanto mais quantidade de bolinhas e quanto mais finas e delicadas e quanto mais persistentes, melhor a qualidade do champanhe que você está tomando. Então isso foi mudando ao longo do tempo. Eu, quando tive com o Georg Riedel, que aliás é um homem muito chique e imponente, que me corrigiu, eu falei: Mr. Riedel, please tell me. Ele falou: no, you must understand my name. You can also say in English Riedel, but you must understand my name. O Riedel falou para mim, eu perguntei para ele: Mr. Riedel, por que na linha do tempo foi justamente a taça do champanhe que mais mudou? E ele falou exatamente isso. No início se apreciava essas borbulhas espolcando, depois passou-se a apreciar o perlage, surgiram aquelas flutes compridas, e hoje está se apreciando mais os aromas, por isso que os champanhes agora têm uma taça um pouco mais bojuda. Eu já vou direto ao ponto e prefiro essa taça aqui, que é uma taça de Sauvignon Blanc, porque você curte muito mais os aromas. E toma um pouquinho a mais, né? Experimente, faça como eu. O champanhe Fleury, que é biodinâmico, ele vem para o Brasil pelas mãos do meu amigo Geoffroy Delacroix, uma importadora que só traz vinhos biodinâmicos. E ele conseguiu para mim um vídeo extraordinário mostrando o próprio Fleury falando do seu champanhe. Vamos ver que bacana? Oui, voilà plus d'un siècle que le vignoble Fleury existe, puisque dans la photo qui est dans l'entrée du cellier, là, c'est une photo de la vendange à la Maison Fleury en 1895. Ça veut dire que c'est antérieur à 1895. Et de fait, il y a toujours une lignée de pionniers dans la famille Fleury, puisque mon grand-père, après le problème du phylloxéra à la fin du 19e siècle, début du 20e, a été le premier pépiniériste à faire les plants greffés soudés dans les années 1900-1905. Mon père, en 1929, a été dans les premiers à faire sa propre bouteille de champagne, parce qu'avant, tous les vignerons vendaient leurs raisins aux grandes maisons d'Épernay et de Reims. Et depuis 1929, toute la production Fleury est partie directement en bouteille de champagne. Et moi, j'ai été le premier en Champagne à faire la biodynamie en 1989. Après avoir fait une recherche écologique depuis 1970, ne voulant plus utiliser de produits chimiques très polluants et surtout très dénaturant le sol, le terroir, puisqu'en fait ce qu'on essaie de mettre en valeur avec ce type de culture en biodynamie, c'est la quintessence du terroir. Et je suppose qu'au Brésil, un terroir, on sait ce que c'est encore un milieu vivant où il y a beaucoup de forces qui amènent une végétation luxuriante dans votre pays. Nous, on essaie de le faire pour une production de qualité au niveau de notre champagne, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous voulons mettre en œuvre par la biodynamie, qui en fait favorise toute la chaîne de vie qui va des micro-organismes du sol jusqu'aux influences de la plus haute atmosphère. Puisqu'en fait on va mettre en relation, si on peut dire avec une image un peu scientifique, le microcosme et le macrocosme. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous faire partager, puisqu'en fait derrière ça il y a quand même cette notion extraordinaire de biodiversité des terroirs sur la planète. Vous avez des terroirs extraordinaires pour des végétations luxuriantes, pour le café, etc. Et nous, par exemple, pour les vins d'appellation, les grands vins français, on a des terroirs extraordinaires qu'il faut effectivement remettre en connexion du vivant.
Gente, eu falei para vocês que o marketing do champanhe é algo especial. Eles, na verdade, vivem dessa força da marca. A marca tem que ter muito charme, muita sofisticação. Eu reuni para vocês agora algumas imagens das principais maisons para o seu deleite. Beautiful. Stop smiling, seriously. Yes, exactly. Yeah. Great, 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 great. Great. Okay. This is toll. The first one was in different colors, but based on black and white too. And I think it comes out stronger. Those rooms, everything could look a little dusty. There is a strength and a freshness and a modernity in the black and white photos. What makes all those different parts Claudia plays even stronger is give her a kind of aggressivity, what the color could melt away and make it softer and sweet. This is not of being soft and sweet. This is of being or having a wild fantasy. Gostaram? E olha, na sequência, um outro celebre com o meu amigo Aguinaldo Zacchia Albert, autor do livro Borbulhas, que fala de espumantes e que foi premiado até na França, gente. Vocês acreditam nisso? O Aguinaldo é chevalier de champanhe. Um cara excepcional. Vamos ver como é que foi essa entrevista? Aguinaldo Zacchia, um prazer estar com você e a gente falar um pouquinho de champanhe, de borbulhas. Perfeito. Não é? Eu queria que você lançou um livro que deixou todo brasileiro orgulhoso. Vamos mostrar o livro aqui. Que o livro foi premiado na França como é que é o título? Ele ganhou o melhor livro de Wine Education, que é um livro didático, vamos dizer assim, e na categoria de vinhos em geral teve uma premiação agora há pouco tempo lá em Paris. Eu fui convidado, estive lá. Bacana, é o Gourmand Howard's Book. Muito legal. Então fiquei muito satisfeito com esse reconhecimento, né? Claro, pô, tem que ficar mesmo. Tem vendido bem, é um livro que eu falo não só de champanhe, tem uma primeira parte toda de champanhe, a segunda parte é toda sobre todos os vinhos espumantes que Isso que eu queria que você explicasse de forma, não precisa ter pressa e nem ser muito sucinto também, mas explicar, porque o brasileiro, por exemplo, desconhece que Prosecco é a uva e que o processo é outro. Eu queria que você explicasse um pouquinho então, como é que é um processo. Existem os vinhos espumantes em geral, né? E o champanhe é um deles, é o mais reconhecido, é o melhor, sem dúvida alguma. E existe muita confusão. Então existem, cada país e cada região, vamos dizer assim, por exemplo, você falou do Prosecco. O Prosecco é de uma região da Itália, é um vinho espumante que é feito com um processo também de espumatização diferente do champanhe. Inclusive eles mudaram até o nome da uva agora, né? Como é que chama a uva agora? Eu preciso até agora. Porque Prosecco ficou só a apelação da denominação da região. Lá de Val do Biadne, né? Justamente, aquela região toda. E eles conseguem o perlágio pelo choque de temperatura, não é? Lá eles fazem o Prosecco, eles fazem pelo método Charmat. Pelo método Charmat, tá. O Asti que é feito pelo... O Asti é que é o choque de temperatura. Que é o espumante da região do outro lado da Itália, que é do Piemonte. Então, nesse livro eu falo dos cavas espanhóis, são os espumantes da Espanha, dos espumantes brasileiros, que são excelentes, têm muito boa qualidade. Falo de outros espumantes do Novo Mundo, dos Sekt alemães, que são os vinhos espumantes alemães. O champanhe tem um capítulo bastante grande. E eu falo não só da processo de elaboração, uvas, etc., zonas, mas também sobre harmonização, coquetéis à base de vinhos espumantes de champanhe, os melhores produtores. Foi um trabalho que levou algum tempo aí, mas eu acho que saiu bastante interessante. Muito bacana. Aguinaldo, me diz o seguinte, pro leigo, como é que ele faz para identificar um champanhe de qualidade? Existe champanhe sem qualidade? Olha, a base do champanhe já é muito boa. É muito difícil você pegar um champanhe ruim. Você pode pegar um champanhe mais simples,
que acontece. E aí existem, como você sabe muito bem, que você é um expert aí na área de vinho, existem aqueles excepcionais, né? Então existem os champanhes comuns, que são aqueles geralmente são assemblagem, né? São feitos com vinhos de colheitas diversas, geralmente é o vinho base da casa, que dá mais ou menos o padrão do estilo da casa, e depois existem os cuvées especiais, existem os Grand Crus, que são de vinhedos especiais de uvas mais de melhor categoria, e existem os milésimes, né? Que são os espumantes, ou melhor, os champanhes feitos com uvas de uma safra só. Essa safra tem que ser excepcional, e aí o cara vai ostentar no rótulo, ele vai ver lá a safra, o ano. Porque normalmente, se as pessoas forem perceber, você pega uma Moët Chandon, pega uma Veuve Clicquot, não tem a data não tem da safra, porque é uma assemblagem. Agora você pega um Dom Pérignon, que seria o vintage, o milésime da Moët Chandon, tá lá o ano. E não é todo ano que sai, você sabe muito bem, né? E me diz uma coisa, eu fiquei surpreso outro dia de saber de um champanhe que tem mais do que as 3 uvas clássicas, que são o Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, que é o Moutarde. Você já ouviu falar? Não. Eu estou aprendendo um pouco. Fiquei admirado. Mas porque que uva é essa? São outras 3 uvas que eu não me lembro agora de cabeça, mas como é uma apelação muito antiga, que já produzia antes da lei, já fazia um espumante que ainda não era champanhe e tal. Pode ser, mas sabe, achei interessantíssimo uma grande novidade. Isso me lembra uma coisa também, por exemplo, a casa, eu não sei se a Peter Longo, ele usa até hoje no rótulo champanhe. Porque registrou antes da apelação. Antes da legislação, foi antes de 1927. E que é uma deselegância até, no meu ponto de vista, ele manter, né? Usar, né? Mas pela lei ele pode usar. Então existem esses casos assim, fortuitos aí. Foi o primeiro espumante a receber um prêmio internacional, o primeiro vinho brasileiro a receber um. Interessante. João Albert na época também. E vamos falar um pouquinho dos nacionais. Eu sou um grande apreciador do espumante brasileiro, e os próprios enólogos de champanhe reconhecem como grandes espumantes. Você também é partidário disso? Também acha que Eu, inclusive nos meus cursos, eu sempre coloco espumante brasileiro nas degustações. Evidente que não são todos, mas uma boa parte tem um leque grande de bons. Posso até citar alguns, claro. O Gás, o Salton, com a linha toda dele, o Miolo, linha Método Champenois. São ótimos. Valduga é excepcional, aqueles 130 anos. 130, então, temos aí muito... O Dom Giovanni, eu gosto muito do Dom Giovanni Reserva. Também, Então, aí o que acontece, por exemplo, em termos de, se for comparar com champanhe, fica um pouco mais difícil, mas distante, alguns até chegam ali perto. Agora, se for comparar com os prosecos, por exemplo, eu acho que na média os nossos espumantes são muito melhores. Superiores, né? Eu também acho. Também prefiro. Comparando com os cavos espanhóis, eu digo que estão mais ou menos num padrão igual. É verdade. Então, o consumidor brasileiro, depois de tanto a gente falar a respeito, você também fala na... Todo mundo fala, defendendo tanto. Começou a entender isso, e hoje é um sucesso comercial o nosso vinho espumante. Você vê nos eventos aí, hoje rodando aí, junto com os prosecos também. Sem nenhuma vergonha, porque antigamente existia uma certa vergonha do brasileiro, agora não tem mais. Lá ele está certo que está servindo um bom produto e tem um bom nome, né? O Aguinaldo, me diz outra coisa, eu fiquei impressionado com a qualidade dos Franciacorta italianos, que até às cegas é comum você se confundir. Um champanhe bom. O que é isso? É do solo? O primeiro método é igual e as uvas são iguais. São iguais, A região ali, a região da Lombardia ali, é muito boa para esse tipo de... Até o solo lembra um pouco o calcário, assim, lembra um pouco de champanhe. O champanhe. E estão fazendo muito bem feito. Inclusive tem um que não é Franciacorta, que eu gosto muito, que é o Ferrari, né? O Ferrari não é Franciacorta, é verdade, é Trento, é isso mesmo. E se você toma cegas assim... Não, você não consegue distinguir. Consegue dizer se não é um champanhe. Então, o consumidor hoje para quem gosta de borbulhas, está bem servido. E você sabe que um dia eu falando com o Georg Riedel,
Eu perguntei o formato das taças, que mudou tanto, né? E ele contava que no início sentir o espolcar é que era legal, depois era ver o perlage. Agora é o aroma, né? Explodia no nariz. Explodia no nariz. E agora estão dando mais ênfase. E a taça é alongada. Nessa viagem o pessoal já está adotando isso nas vinícolas. E é um pouco mais bojuda. Mais bojuda. Eu achei sensacional. Sensacional. Tá mais para um Sauvignon Blanc do que para uma taça de uma flute, né? Ficou muito bom. E me diga uma coisa, você acha que quais são os países que estão despontando em espumante? O Portugal, por exemplo, tem tomado coisas excepcionais. Tem coisa boa ali eu gosto muito daquele... Bom, tem o Raposeira, que você conhece, mas tem um outro ali que é a Murganheira. Murganheira. Naquela região perto de Viseu, ali tem... que eu me lembro, assim, os dois que eu me lembre mais. Tem também, eu tomei agora os espumantes da Filipa Pato, também muito legal. Sensacional, o 3B. O Baga, né? Baga e Bical, fantástico. Um rosé, assim, interessante. Eu, assim, depois de champanhe, eu gosto dos Franciacorta. São esses italianos. Eu tô com você. Eles estão brasileiros. Mas a gente, hoje, você encontra vinho espumante sendo feito em tudo que é canto aí. Que é uma ótima notícia. Que é uma boa notícia, é um vinho muito festivo, muito alegre, que atende muito esses eventos. E excepcional para aperitivo também, porque as mulheres antigamente sentiam mal em tomar uma cerveja ou uma caipirinha. E o espumante, o champanhe é muito mais elegante. E é mais elegante, tem um toque um pouco feminino, assim, né? Mais sensual. Delicadeza e toda uma aura assim, de charme, né? Ô Aguinaldo, me fala uma coisa, essa história da Blanquette de Limoux ter sido reconhecida pelo Inal como a primeira borbulha, mais de 100 anos antes do Dom Perignon, causou problema lá nos franceses, não? Mas é França, né? É França. Inclusive, mas... não se deve esquecer que o Dom Perignon, que é tido como o pai do champanhe, ele antes de ir para a região de Champagne, ele esteve na região de Limoux, ele foi monge ali, né? Então ele já levou um certo conhecimento lá. Hoje o Blanquette de Limoux continua muito bom, mas não tem a qualidade que tem o... Não, de longe, aquela Mosaic, inclusive, não é uma uva tão sedutora. Mas em termos de processo e tal, eles têm pelo menos a maioria dos experts consideram como os precursores do vinho espumante, né? O Aguinaldo, me fala um pouquinho dessas novas comunas que Champagne aprovou para que seja considerado champanhe. Você tem alguma notícia? Eu tive lá, inclusive, eu vinha de lá, esse ano eu estive lá 15 dias, mas na época da elaboração do livro eu também estava lá e já se falava, e depois me mandaram muita documentação. Foi um processo muito sério feito. Existia os produtores de champanhe sempre foram muito bons negociantes, então eles nunca quiseram alargar muito a área produtora para não baixar o preço, né, evidentemente. Mas eles tinham terras que eram adequadas para isso, etc., só que não utilizavam. Com essa demanda mundial crescendo, o champanhe continua um sucesso, mesmo quando os outros vinhos caíram. Eles começaram a pensar numa nova área e fizeram um longo estudo de vários anos, não só de solo geológico, agronômico, de adaptação de uvas, etc., mas também histórico. Bacana, hein? Historiadores, sociólogos, entendendo mais ou menos se aquele pessoal ali já tinha produzido uva naquela região, e fizeram um levantamento, e isso foi levado à comissão lá, e eles ampliaram e vai começar a produzir daqui a alguns anos. Você vai ter que plantar, vai demorar uns 3, 4 anos. O que estava lá, estavam plantando trigo, essas coisas de segunda necessidade. Perto do champanhe, entendeu? Então eles vão começar a produzir, mas uma coisa que muito pouca gente sabe, que nessa reforma que ampliou a área, algumas regiões saíram fora. Regiões que não estavam mostrando uma qualidade assim suficientemente boa, relegadas, acabaram sendo excluídas. Bacana, isso mostra seriedade. Mostra seriedade. Então eu acho que em termos de qualidade não vai haver nenhum... Não vai afetar.
E é possível, de repente, termos alguns novos Grand Cru nessas novas... Aí que tá, nessas regiões, eu não, essa questão de vinhedo normal, vinhedo Premier Cru e Grand Cru, eu não li nada a respeito. Eu imagino que essas regiões devam começar como vinhedos normais. Normais, é. Pode ser que depois, confirmando a qualidade dos vinhos, elas passem a ser vinhedos Grand Cru. Mas vai ser muito interessante experimentar champanhe dessas novas comunas, né? Mais uns 3, 4 anos já deveremos ter por aí, não? 4 anos que já estão plantando os vinhedos, e eu acho que o mercado vai continuar bem para champanhe. Teve em 2008 essa crise toda, o pessoal deve ter sentido. Deu uma recuada, né? Deu uma recueta, mas agora a coisa. Agora, Aguinaldo, para a gente terminar, você, como um conhecedor da bebida e apreciador de bons pratos também, as suas harmonizações ideais para champanhe quais são? Olha, eu tenho no livro aqui uma série dependendo inclusive do champanhe. Um champanhe mais leve, mais descompromissado, eu diria que é um vinho mais para uma entradinha, né? Para um coquetel, com esses amuse-gueule, né? Que o francês chama como aperitivo. Mas existem outros champanhes, esses mais envelhecidos, geralmente são safrados, são sensacionais, se acompanham muito bem. Eu conto aqui no livro um almoço para mim memorável que me ofereceram na Moët Chandon quando eu estive lá há uns 5 anos atrás. Lá me receberam muito bem, acho que porque eu estava acompanhado nesse mesmo dia, estavam também os compradores japoneses que ajudou muito. Então fizeram uma coisa primeiríssima, né? Imagino. Lá então fizeram um almoço de cabo a rabo com champanhe. Que bacana, e terminou com uma vitela muito bem feita, maravilhosa, com champanhe safrado. Então nós passamos ali por várias etapas. Então você pega um champanhe safrado desse, ele tem mais corpo, ele tem mais persistência gustativa, ele lembra muito assim um grande Borgonha, vamos dizer assim, já envelhecido, né, com menos borbulha. Então você pode, com esses grandes vinhos, você acompanhar até, eu não diria uma carne vermelha, mas uma vitela, já uma carne branca de boi. Certamente, mas que foi maravilhosamente bem. Que bacana. Os pescados também no meio desse almoço teve também pescados, teve camarão, etc. Tinha até um rosé que foi servido antes, que foi muito bem, e terminou justamente com champanhe demi-sec, acompanhando uma sobremesa muito gostosa. É uma bebida muito versátil. Muito. E os safrados devem se tomar com a temperatura um pouquinho menos frios. Menos frios. São vinhos que você tem que... Você não pode... Você corre o risco de, gelando muito, você acabar encobrindo os aromas, né? Tá certo. Então são vinhos que geralmente você toma com uma temperatura de um vinho normal, um vinho branco normal, e não do espumante, que geralmente é 7 graus, 8 graus. Né? Legal. Aguinaldo, um prazer ter recebido você. Como sempre, essa aula toda aqui para a nossa audiência, viu? E parabéns mais uma vez, isso é um orgulho para os brasileiros, um conhecedor que tem um livro premiado na França, falando de champanhe, brincadeira. Obrigado, obrigado, hein? E assim nós vamos encerrar o Celebre de hoje, fazendo um brinde e lembrando sempre que nós podemos até ficar sem beber, mas beber mal jamais, hein? Saúde! E olha, eu então selecionei 14 grandes champanhes para sugerir para você. Respire fundo. Se ficar muito caro, junte 2, 3 amigos para compartilhar a garrafa, porque são garrafas que você precisa um dia provar na vida, viu? Vale a pena para ter noção do patamar de qualidade. Mas antes vamos ver o Ciro Lila falando de Paul Roger? O Ciro, Paul Roger é brincadeira, né? Olha, tem até o by appointment e foi servido agora recentemente pro novo rei pelo presidente da França,
um evento maravilhoso e você deve se orgulhar de estar com essa marca há tantos anos. Eu tenho. Também é outro que está há 50 anos na Mistral. Fenomenal, Na não? mesma viagem que eu fui conhecer os produtores que faziam parte do portfólio, eu visitei o Paul Roger e era o Christian Paul Roger. Uma pessoa de uma classe, É mesmo, né? educação, fino. Nobre de verdade. Ele me recebeu numa sala, uma lareira, um copo de champanhe Paul Roger, estamos conversando. O ambiente ali já valeu o dia, né? Já valeu a visita. Já valeu a visita. Então, é interessante que a família real britânica, os casamentos, desde a Rainha Vitória até o penúltimo casamento, foi Boulanger. Ah, era Boulanger antes? Boulanger, que é da que é sua também. também. É. E aí, a partir do casamento do príncipe William, Paul Roger. Eu costumo brincar que a Mistral tem prestígio com a família real britânica. Trocou uma por outra, mas as duas estão com a Você Mistral. não imagina a satisfação do pessoal. Eu achei que a satisfação do pessoal da Paul Roger, com essa mudança, foi mais a cutucada que deram na Boulanger do que o fato em si. Porque é uma disputa enorme. Imagina. Todo mundo quer fornecer. Nossa, imagina, ter o buy appointment não é para qualquer um, né? Não, e o Paul Roger é o champanhe preferido publicamente pelo Churchill. Pelo Churchill, exatamente. Tanto que a cuvée de prestígio, a top do Paul Roger, chama-se cuvée Winston Churchill, que eu já tive o prazer de ganhar uma de você num aniversário que foi muito saboroso. Uma garrafa muito bonita. Muito bonita, a caixa também, né? Me perguntaram uma vez pro Churchill por que ele só bebia Paul Roger. Ele falou que ele se contentava facilmente com o melhor. Ele era um cara de grandes sacadas, né? Ele tinha grandes, ótimas sacadas. Nossa! Uma das boas dele, que você deve conhecer, ele já muito velho, uma entrevista reportada pelos outros. Mas, ministro, o senhor a vida inteira bebeu muito. Isso é famoso, né? E o senhor está aí saudável, 90 e tantos anos. Qual é o segredo? O senhor bebe muito, fuma muito. Não faz. E dormia pouco, né? Dormia pouco. Né? Como é que é o segredo da longevidade? No sports. No sports. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Então o Paul Roger a produção do Paul Roger é pequena, assim como a da Boulanger. Então não é popular. Mas ela é procurada pelos melhores conhecedores, apreciadores, né? Agora o presidente francês, o Macron, ofereceu pro Charles, um jantar, 200 pessoas, tinha o Paul Roger, era de abertura. E eu estava pensando, eu vi o cardápio daquele jantar, e começava com o Paul Roger, terminava com, acho que com o Seco e quem. Eu pensei, todo mundo conversando, acho que o pessoal que vê aquela fotografia pensa que estão falando de alta política. Eu tenho a impressão que eles estão discutindo, mas esse franguinho está uma delícia. Mas sem dúvida, viu? Será que fizeram molho? Não, era impecável, o cardápio era só de cara estrelado, uma coisa bárbara. Com o champanhe Paul Roger, não precisa dizer mais nada. Ô Ciro, ainda falando do Churchill, eu li uma vez, não sei se é verídico, que ele achava meia garrafa pouco e uma garrafa muito, então fizeram na ocasião uma garrafa de 500 ml para ele. Isso é verídico? Não sei, mas eu sei que a garrafa de 500 ml não pegou. Tá. Eu já tive vários vinhos de 500 ml. Não funciona. Curioso, né? É curioso, mas pelo bom senso deveria funcionar. Mas na realidade não funciona. Agora, o Ciro, a Paul Roger também tem aquele esquema do subsolo, porque é famoso em Champagne as caves, né? É famoso a cave do Paul Roger. É muito impressionante, tem um estoque para muito tempo, então as fileiras enormes de vinho, e vale a pena visitar também. Fica em Epernay, no coração de Champagne. De Champagne, E
ali você come bem independente, obviamente você bebe champanhe. Claro, o tempo todo, E né? aliás, eles, no geral, quando você visita champanhe, eles dizem que o champanhe acompanha bem a refeição inteira. Da entrada à sobremesa. Pra mim, eu não gosto. Eu também não gosto. Eu adoro abrir os trabalhos. Começar e terminar é legal, porque mas eu sinto falta do branco e do tinto. eu sinto. E eles têm também, né? Os Coteaux Champenoise, o Paul Roger faz, não? Não. Não faz, né? Se faz Mas você tem na Mistral Coteaux Champenoise, não tem? Não? Não, tem o Coteaux Bourguignon. Coteaux Bourguignon você tem, tá certo. Que é um vinho relativamente novo na Borgonha, que vai um pouco ligar médio misturado com o Pinot Noir. Isso. E está fazendo um sucesso grande. E tem branco também, que eu vi, né? Que aí Tem branco também. Tem branco também, acho que é Chardonnay com a Ligoté. O Ligoté, é isso mesmo. É uma belíssima alternativa também, E né? é mais barato que no início dos preços da escala dos Borgonhas, você começa com o Coteaux Bourguignon. Bacana. Isso aí, gente, olha aqui, ó. Brincadeira, isso? Paul Roger. Obrigado, Ciro. Demais o Ciro, né? Como eu gosto de gravar com ele. Bom, vamos ver as dicas. Olha, eu começo com o Paul Roger, né? O que o Ciro acabou de falar. Estou aqui recomendando o Brut Reserve, que é o champanhe escolhido para o casamento da família real britânica, hein? Olha só, estava em oferta, R$ 892,41. Belíssima compra. Indico também o Boulanger Le Grand Année 2014. Esse é um outro patamar, esse é só Pinot Noir e Chardonnay, 2.189. Boulanger, que é o champanhe do James Bond. E o que vocês acham desse Fleur de Miraval, o Exclusivement Rosé 3, Chardonnay 75 com Pinot Noir 25, custa 5.582. É o Pierre Pittas com a família Perrin e o Brad Pitt, 3 P's, Pittas, Perrin e Pitt. Um show, eu tive a oportunidade de tomar no Encontro Mistral, meu Deus do céu, precisa provar um dia na vida, crème de la crème. Olha, nós temos também o champanhe Paul Roger Rosé 2018, Pinot Noir 60% e 15% da uva vinificada como vinho tinto, e Chardonnay 40%. Um show de rosé, que classe, 1994, vale muito a pena. Também o Boulanger La Grande Année Rosé, que é Pinot Noir com Chardonnay, 63 de Pinot Noir, 37 de Chardonnay, 3.135. Isso tudo lá na Mistral. Na Premium Wines eu indico para vocês o Pierre Gimonet e Fils Champagne Cuit. Olha, Premier Cru Brut, sensacional, R$ 984, grandíssimo produtor, você vai gostar. Ele tem também o Fleuron Premier Cru Brut 2019, esse está 1.394. Show de champanhe para você conhecer. A Delacroix também tem algumas preciosidades. O caso do Bilecard Salmon Le Rosé, R$ 990. Esse é Chardonnay com Pinot Noir e Pinot Meunier. Eles têm também o Jaquesson, o champanhe Jaquesson Cuvée 746, R$ 802, 43% de Chardonnay, 30 de Pinot Meunier e 27 de Pinot Noir. Você tem ainda o champanhe Rupert Leroy Puzzle, R$ 1.100. Esse é só Chardonnay com Pinot Noir, 70 Chardonnay, 30 Pinot Noir, um Brut Nature, um show de champanhe, gente. Tem ainda o Fleury, que aparece lá naquele meu vídeo, o Messier Fleury, champanhe Fleury Sonate
Extra Brut 2013, 1127. Vocês precisam provar um dia um Fleury na vida, viu, gente? Ele tem também ali a gente tem também na World Wine o Drapier Champagne Carte d'Or Extra Brut, non vintage, tá R$509. Olha que show de oferta, hein? Vale muito a pena. E também a World Wine tem o Pierre Moncuy Champagne Blanc de Blanc Cuvée Hugues de Coulmet Brut, R$639. E para terminar, o Barão de Rothschild Champagne Concórdia Extra Brut, também lá na World Wine, R$899. Que tal, gente? Não é demais? Olha, fica aqui para vocês o meu desejo sincero de um grande Natal, muito farto. Vamos dar valor às coisas que a gente tem e não focar no que a gente não tem. Vamos dar valor à vida, essa maravilhosa experiência que ninguém sabe explicar a razão, esse mistério, essa grande ilusão maravilhosa que é viver, não é? E vamos desejar um 2026 maravilhoso. São outros dias, tudo continua, cada dia tem o seu mistério, o seu desafio e o seu aprendizado, tá certo? Bonne année a vocês, Feliz Natal, e o ano que vem eu tô de volta, hein? Vocês bebam com moderação, aprendam isso, pelo amor de Deus, é uma taça por refeição, faz bem para a digestão, bem para o coração, bem para o seu espírito, bem para um monte de coisa. Saúde!